Olá, amigos, sejam bem-vindos a um novo episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Hoje nós faremos uma entrevista muito especial, mas antes eu quero pedir para vocês não esquecerem de seguir o nosso canal, colocar o seu joinha para que a gente possa progredir em seguidores e também fazer esse canal chegar a mais pessoas, né? Hoje nós temos aqui conosco a presidente do Instituto Brasileiro de Perícias, o IBAP. Quero cumprimentar aqui. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Coronel Martins. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente tem trazido, né, pessoas que são referências nas atividades que são afetas de alguma maneira ao Corpo de Bombeiros. E o IBAP tem sido um parceiro já de longa data, né, trabalhando na área de perícias, não só na perícia de incêndio, numa série de outras áreas, né, que você vai explicar melhor do que eu. E, antes de tudo, eu queria começar perguntando assim, o que deu na cabeça da Andréia de um dia escolher ser engenheira civil? Eu sempre quis trabalhar com meu pai. Quando eu era pequena, a princípio eu queria ser secretária dele. Meu pai é engenheiro civil, ele trabalha na área de saneamento, né, projetos de saneamento. E com isso, eu depois evoluí um pouco e falei, não, quero ser engenheira. Na época de prestar o vestibular, até fiquei na dúvida entre ser engenheira ou arquiteta. Meu pai falou, se para engenheiro está difícil, imagina para o arquiteto. Faça engenharia, que é um pouco mais amplo, né, a sua atuação no mercado. E foi assim que eu prestei engenharia e sou super feliz com a minha escolha. Porque é uma área um pouco masculina, né? Eu lembro, eu fiz engenharia e a gente dificilmente encontrava uma moça na faculdade, né? O CREA hoje, só 15% são mulheres, né, no CREA, cadastrados no CREA. E você acha que isso se deve a quê, Andréia? Eu acho que é gosto, né? Assim, eu não sou muito a favor dessa coisa que tem que ter mulher. Porque quando a gente é mulher, a gente chega em algum grau, né, de que se destaque, aí ficam falando, você só se destacou porque tem que preencher cotas. Então, assim, eu sou meio contra isso, porque desmerece quem chega. Mas eu acho que a questão de aptidão das pessoas gostarem de trabalhar com aquilo, de dar ordem, né, gosto. Então, assim, você não tem como forçar as pessoas a escolherem fazer engenharia se elas não gostarem de matemática. É verdade. Né? É gosto. É verdade. Tem a ver com um pouco de perfil, né? Perfil intelectual, perfil de comportamento. Né? Você imagina, muitas vezes, que a engenharia civil, principalmente, exige, né, que o profissional vá à frente, né, esteja ali acompanhando obras e tal. Às vezes é um ambiente um pouco mais bruto, né? E aí talvez tenha uma dicotomia mais de perfil, né? Mais de perfil sem nenhum sexismo, né? E o que eu acho também é as minhas amigas que são engenheiras, a grande parte os pais são engenheiros. Então eu acho que a escolha é por você conhecer um pouco dessa área. E quando você não escolhe é porque você desconhece essa área. Por exemplo, eu nunca pensei em fazer em direito, porque na minha família não tem advogados. Ah, sim, né? Tem uma coisa que acontece na educação das famílias de maneira geral, né? A gente vê isso em psicologia, que é a adoção de perfil, a adoção de comportamentos. E aí, muitas vezes, isso é muito comum, né? Os filhos acabarem adotando a profissão dos pais. Né? Eu mesmo, né? Eu fiz direito antes de fazer engenharia e depois acabei ingressando na Polícia Militar e trabalhando no Corpo de Bombeiros porque meu pai era militar também. Enfim, é verdade, tem essa questão também, né? Da gente ir por uma área conhecida, né? A gente já sabe o que vai fazer. No fim, acabei indo para uma área, apesar de ser engenheira civil como meu pai, eu não atuo na mesma área dele, porque a engenharia civil é muito ampla, né? A gente pode trabalhar em projetos, a gente pode trabalhar em obra, a gente pode trabalhar em perícia judicial. Então é muito, muito ampla, né? E quando que você começou a trabalhar como perita? Você fez a faculdade, você fez no Mackenzie? Eu fiz FAAP. Você fez FAAP. E aí você se formou, e aí como é que foi isso? Não, eu estava eu comecei a namorar o Fábio, que é meu esposo hoje. O Fábio era escrevente na 4ª Vara Civil de Pinheiros. E aí o juiz gostava de movimentação, de reunir a equipe.
E ele foi num barzinho e eu morava atrás do Fórum de Pinheiros. Aí o Fábio falou, vem, o juiz está reunindo todo mundo. Eu fui a última a chegar e o lugar que me coube foi sentar na frente do juiz. E aí ele virou para mim e falou assim, o que você faz? Sou estudante de engenharia. Do meu lado estava o perito com quem ele atuava. Ele falou, então você vai começar a trabalhar com o meu perito. E assim eu entrei na perícia judicial, na mesa de um bar. Na mesa de bar. Nossa, olha, tem coisas que a gente não consegue nem explicar, né? Não. E você se realizou com isso. Eu acho que a perícia te permite, a gente está assim, eternamente estudando, porque cada caso é muito diferente, né? A gente tem aqueles casos habituais, mas de vez em quando a gente pega uns casos bem diferentes. E eu sou mulher, eu tenho filhos, e a gente acaba tendo que se dedicar, e a perícia te permite, você trabalha com a sua agenda da melhor forma, você trabalha de final de semana, né? Então, assim, eu criei uma rotina para poder criar as meninas, né? Estar sempre presente, e a perícia me permitiu isso. É interessante você estar falando isso, a gente vai tocar um pouco mais agora na questão da profissão mesmo, né? Mas, assim, muitos dos nossos seguidores são bombeiros e engenheiros. Né? Não só os oficiais, mas hoje tem muitos soldados, cabos, sargentos que fazem engenharia, né? E a maior parte deles desconhece essa área, a área de perícias, né? Na perícia da área de engenharia, quais são os ramos assim que a gente poderia dizer? Porque eu sei que tem a perícia de incêndio, isso, né? Mas não é só isso. A gente tem a perícia de incêndio, a gente tem a perícia criminal, a gente tem a perícia civil, né? A perícia civil é uma que mais abrange a atuação do engenheiro. Então, a gente pode atuar nas áreas dominiais, né, que a gente vai falar de reintegração de posse, de uso capião. A gente tem as avaliações judiciais decorrentes de dívidas, né? Então, quando o bem é leiloado, quando existe uma partilha, um inventário, uma separação, a gente vai lá avaliar o bem. A gente tem as produções antecipadas de prova, né, para resguardar aquele momento. Então, no incêndio, de vez em quando, tem a produção antecipada de prova para resguardar aquele momento, um sinistro, né? Quando existe um sinistro, um muro cai, um edifício cai, para resguardar aquele momento para, posteriormente, ser analisadas as provas com maior precisão. Sim, e eu lembro quando eu estudei isso no processo civil, né? A gente tem as perícias em imóveis e sobre imóveis, Isso, né? Isso. Então também acontece isso, não é só sobre um imóvel, também se faz uma perícia para determinar um valor de um bem imóvel. Você já chegou a fazer isso alguma vez? Muitas vezes? Já, porque quando eu comecei, hoje os oficiais de justiça acabam avaliando o que eu falo, as quinquilharias, que são geladeiras, fogão, armários, mas antigamente não tinha quem fizesse isso, né? Não era oficial. Então, O próprio oficial de justiça faz essa avaliação? Hoje sim, antigamente não. Então, quando eu nem era formado, esse juiz que me colocou na perícia, ele começou a acumular a função, ele era juiz em Pinheiros, hoje ele é desembargador, e ele começou a me nomear para avaliar a quinquilharia para eu aprender a entrar na casa dos outros, como me portar. Então, ele falou, não, eu devo muito ao Pedro Paulo, doutor Pedro Paulo, que me jogou na carreira com tudo. Olha que legal. É. Mas, assim, existe também algumas avaliações de bens móveis que envolvem valor histórico, não é? Então, a gente tem os bens móveis, a gente tem dos sermoventes, né? A gente pode avaliar animais. A gente pode avaliar maquinários, veículos, né? Cada um num segmento, né? Tem que ser especialista, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo. A gente tem como avaliar as árvores por engenheiros florestais. A gente tem como avaliar bens históricos. Eu posso avaliar um imóvel que é tombado ou não, ou uma obra de arte, né? Sim. Então sim. A gente tem uma amplitude de bens que a gente pode avaliar. E essa parte de... Nós temos... A Fundação, ela faz a gestão do acervo histórico do Corpo de Bombeiros, né? São mais de 30 veículos, né? E em termos de itens, né, já ultrapassou mais de 5.000 itens. Muitos deles são documentos, fotografias, mas tem capacetes de bombeiro, tem como esse que está aí atrás de você, né, um tipo de extintor que já não se usa mais, né? E assim, o valor de um bem como esse, né, deve variar muito, né? Não dá para dizer que, olha, tem uma tabela de bens históricos, né? Não. Eu sou mestre em avaliação, né, pela Politécnica de Valência, e uma das matérias que eu fiz foi avaliação de obras de arte. Então, um bem você avalia qualquer coisa que está à venda,
você decide o valor, quanto você quer pagar e quanto eu quero receber. É assim que determina um valor. Ah, tá. Então, a gente vai ver no mercado se existiu algum bem parecido com esse que foi vendido ou comercializado em algum momento. E é assim que é dado os valores nas obras de arte. Ah, entendi. Quer dizer, é uma coisa bem volátil, né? Sim. Bem volátil. Porque tem muito a ver com o mercado, né? Por exemplo, no mercado de avaliação, na pandemia. Quantos imóveis a gente tinha ofertado? Um monte. Então, o valor da alocação baixou. Cai bastante. Exatamente. E, por exemplo, as casas de praia. Todo mundo queria ir para a praia, para o campo. O valor desses imóveis subiram. Por quê? Porque tinha muita procura. Então, tudo depende da lei. A gente fala que o mercado imobiliário é regido pela lei da oferta e da procura. Quando eu comecei a fazer o curso de pós-graduação, que o IBAP tem no Mackenzie, atualmente continua no Mackenzie. Continua. Né? E quando eu me propus a fazer, eu não tinha noção de todas essas áreas, né, que a perícia abrange, especialmente a parte de avaliação de imóveis. Né? Eu achei muito interessante. Foi o professor Capelano, né, e a Ana Maria, né? Excelentes professores, né? Excelentes. E assim, é bem interessante, né? A gente já chegou a fazer um exercício de campo, né? A gente foi ali na área, no entorno da Praça Pan-Americana, né? Ele passou para a gente vários imóveis para a gente procurar, né? Enfim, fazer ali a avaliação daquele conjunto de imóveis, mas tem um monte de critérios, não? Tem. Como tem critérios, não é uma coisa simples de fazer. Não, a gente tem norma da ABNT que rege como deve ser feita uma avaliação de imóvel. Para vários tipos de segmento, né? Os urbanos, os rurais, os históricos, os negócios mesmo, né? São 7 normas de avaliação da ABNT, a 14.653. Não, é bastante. Eu vi, né? Eu parei de fazer a pós-graduação porque comecei a fazer a de engenharia contra incêndio aqui da Fundabom, né? Nós temos uma pós-graduação de engenharia contra incêndio em que os professores são os oficiais do Corpo de Bombeiros, que são os analistas que analisam os projetos, fazem vistorias, né? É um curso um pouco diferenciado do que tem no mercado aí. E está sendo bastante procurado também. Aí eu tive que dar atenção para isso, né? Até agora vai começar uma nova turma, eu vou entrar como coordenador. Parabéns. Né? Mas vamos falar um pouquinho do IBAP. Tá. Né? Quantos anos tem o IBAP? O IBAP Nacional tem 56 anos e o IBAP São Paulo tem 49. 39, desculpa. 39. E você está me falando que, na verdade, o IBAP do Brasil começou em São Paulo. Isso. Depois o São Paulo virou uma filial. Isso. Né? Deixou de ser a matriz. Isso. Tinham vários institutos espalhados no Brasil, cada um tem uma idade com outros nomes, mas depois todo mundo foi virando IBAP, né? E a gente tem uma unidade nacional, que tem um presidente, e cada IBAP estadual também tem um presidente. Ah, interessante. Quer dizer, em outros estados existiam outras corporações semelhantes. Isso. E hoje já é tudo... Hoje é tudo IBAP. Tudo IBAP. IBAP São Paulo, IBAP Minas, IBAP Rio, temos vários... A união faz a força. Faz né? a força. Nós temos... nosso objetivo é chegar em 2.000 associados, né? Nacionalmente. Nacionalmente. Atualmente, você sabe dizer quantos são? 900 e alguma coisa. Está muito perto. Tá chegando já. Tá chegando. Aí é de grão em grão, né? Até a gente vai ter agora, em setembro, a gente vai ter o COBREAP, que vai ser aqui em São Paulo, a cada 2 anos. Ele acontece a cada 2 anos num estado. Esse ano vai ser em São Paulo, então a gente está organizando esse evento, a gente já está com 700 inscritos. A fundação, inclusive, ajudou a divulgar, né? Obrigada. E de vez em quando a gente tem que repostar, né? Porque já faz um bom tempo que vocês estão divulgando o COBREAP. Né? Mas vai acontecer, inicia dia 11 de setembro. E me diz assim, como que começou o IBAP? Né? Enfim, o que motivou, né, essa necessidade de criar um órgão que fosse referência para os peritos? Como é que foi isso? Então, as grandes desapropriações de avenidas, metrôs, marginais, os peritos judiciais veriam uma necessidade de existir uma norma, uma diretriz para as avaliações dos imóveis, porque acabava sendo, você chegava num valor, eu chegava em outro, pelo critério que cada um adotou, e não existia um critério único. Então, os processos acabavam não andando, porque um laudo era jogado contra o outro. Então, eles decidiram fundar o IBAP aqui em São Paulo, né, para
fazer normas e diretrizes na avaliações e perícias de engenharia. Ah, entendi. Quer dizer, antes do IBAP não existia nenhuma normatização. Não. As normas que existem hoje, todas elas surgiram do IBAP. Sim. Até a de inspeção predial surgiu dentro do IBAP, a de perícias. Inclusive você está com uma aí, né? Tô. Essa cartilha que a gente fez juntamente com a Fundabom e com o Corpo de Bombeiros, ela foi lançada em 2020, na gestão do Capelano. A gente, né, fez uma doação de, acho que de 99 mil cartilhas para o Corpo de Bombeiros, distribui no estado inteiro, que é a inspeção predial, uma prevenção de combate a incêndio. Então, são diretrizes para as pessoas cuidarem dos seus imóveis com o intuito de que não ocorra incêndio, né? De forma nenhuma. Ela não é direcionada só para engenheiros ou peritos, né? Não, ela é direcionada à população. A população em geral, né? Sim. Quer dizer, qualquer condomínio pode se interessar, procurar essa cartilha. Onde ela está disponível hoje? Ela está disponível na biblioteca do IBAP São Paulo, digitalmente, né? www.ibap-sp.gov.br, na biblioteca. Repete para a gente poder colocar na tela. É www.ibap-sp.gov.br, na biblioteca. E a gente tem no IBAP também, quem quiser, é só passar lá e pegar. Não sei se a de vocês já acabou, porque já faz 2 anos, né? Que essa a gente tem alguns exemplares aqui que a gente guarda 7 chaves. Ah, então tá bom. Mas no IBAP a gente ainda tem um pouco, porque também a gente já distribuiu tudo, mas agora a gente está fazendo uma segunda cartilha que chama Perícia e Incêndio, também juntamente com vocês e com o apoio do CREA. O CREA está imprimindo essas cartilhas, então, a gente acabou de aprovar, né? Ela foi diagramada, a gente acabou de aprovar, e assim ela deve sair até setembro, porque a gente vai lançar ela no Cobreap. No Cobreap, né? E a participação do Corpo de Bombeiros foi na redação... Juntamente com o IBAP, Juntamente com o IBAP. Assim como essa. Foi feito a 2 mãos. Fizeram, né, uma comissão para... Isso. Na verdade, isso é fruto de uma comissão de estudos. Isso. Ah, interessante. Essa aqui foi feita dentro da Câmara de Inspeção Predial. O IBAP tem 5 câmaras, que é a ambiental, inspeção predial, perícias, avaliações e segurança. Essa foi feita dentro da Câmara de Inspeção Predial e a perícia e incêndio dentro da Câmara de Perícias. Ah, interessante. Interessante. Quer dizer, e a área de perícia de incêndio, ela é bem, digamos assim, badalada no IBAP? Ou não é o foco principal? Não é o foco principal porque a gente não tem muita demanda, porque muito da perícia em incêndio, quando vem para a perícia, é para a gente quantificar, né? Eu fui nomeada uma única vez e até hoje eu estimei o honorário e não voltou para mim. Mas geralmente vai para a perícia criminal, né, eu acho, né, para achar a origem. Sim, o Instituto de Criminalística, ele faz a perícia, normalmente, quando existe um indício de crime, né, então o Instituto de Perícias, ele já se move, já está lá, né, quer dizer, vai chegar na mão de um perito nomeado quando existe necessidade de uma avaliação de valores, é isso? Então, até teve um caso que você atuou, que uma das nossas engenheiras também lá do IBAP, a Fabiana atuou. Fabiana. Isso, naquele prédio, naquele, né, sinistro que teve, que as lajes foram caindo, e ela atuou para saber a origem, né, de quem era a culpa, para receber uma das pessoas que veio a falecer, receber uma indenização, a família recebeu uma indenização. Então, a gente tem que saber a origem para poder saber quem que vai indenizar aquela pessoa. Ah, então. Aí para realmente atribuir uma responsabilidade no caso civil, né? Isso. E aquele grande incêndio, né? Nós fizemos 2 lives falando desses 2 assuntos que estão no canal do YouTube do IBAP São Paulo. Aquele incêndio do Alemoa também. O incêndio dos containers lá em Alemoa. Aqui também, quando foi nomeado um perito, também foi para quantificar valores. Para fazer quantificação do estrago. Exatamente. Né? Quanto custou esse estrago e quem seria responsável por isso. Isso. Interessante. Então a gente pode atuar em 2 formas, né? De quem é a culpa e quantificação. E ali o risco era muito grande, né? Graças a Deus, né? E ao trabalho também dos bombeiros, né? Que foi brilhante naquele caso, né? As fotos são lindas, porém tristes, né? Mas você vê a união dos bombeiros tentando resolver um problema, foi... Pois é. Assim, se tivesse realmente evoluído aquilo para um desastre como aquele do Líbano, né, sabe-se lá o que teria acontecido na região. Né? Exatamente. Mas voltando a falar das origens, eu fiquei curioso, assim, você falou
que o IBAP surgiu por conta das desapropriações que envolveram a instalação das marginais, é isso? Isso, dentre outras, né? Quando o Paulo Maluf foi foi prefeito, ele era engenheiro, né? O cara queria, então, em função disso, porque as desapropriações ocorrem simultaneamente, né? Nem a gente tem agora metrôs e o Rodoanel acontecendo também. Então, hoje são formadas comissões, né, para se apurar. Agora evoluiu, né, para se apurar um valor, né, umas diretrizes para que um laudo não fique se jogado com os outros. Eu já participei da Avenida Água Espraiada, né? Então lá teve uma comissão. Nos metrôs, usualmente também se tem comissão. E tem uma comissão que é famosa agora, que a gente acabou de entregar o relatório do Rodoanel. Entendi. Já teve 2, do Rodoanel Guarulhos, né? Teve o Rodoanel São Paulo e o Rodoanel Guarulhos. Teve uma primeira fase do Rodoanel Guarulhos, que era o das glebas, e agora a gente fez um segundo relatório, que é de um bairro que chama Jardim Soberano. A gente acabou de entregar o relatório. Entendi. E, assim, pelo que eu estou ouvindo, né, Andréia, as perícias, elas normalmente acabam acontecendo dentro de um processo judicial, né? Isso. A desapropriação é um processo judicial, mas existe também a atuação do perito fora do processo judicial? Sim, a arbitragem está crescendo muito também, né? Então, fala um pouquinho disso. Então, a arbitragem é recente, né? Ela tem uns 10 anos. Hoje só acontece a arbitragem é um pouco cara, então só quando envolve grandes valores, né? Para causas mais simples não acontece. Existiu o primeiro caso de arbitragem em desapropriação, que foi em Minas Gerais. E é o primeiro caso que a gente soube. A gente fez um evento sobre a desapropriação no mês de junho, né? E a gente abordou essa primeira perícia, a gente falou sobre isso, mas é uma outra modalidade. E o perito judicial, né, o engenheiro, que quando ele só é perito judicial quando é na justiça. Sim. Mas a pessoa que atua nessa área, ela também pode instruir se deve entrar ou não na ação, né? A gente pode instruir o nosso advogado, o nosso cliente, se pode vir a resolver o conflito extrajudicial ou se vale a pena entrar judicialmente. Sim, faz uma análise prévia, né? Exatamente. Então aí atua como um consultor, né? Isso se chama assistente técnico, né? Assistente técnico, né? Bom, vamos dar uma paradinha, André. Vamos tomar aqui um cafezinho, né? Esse café aqui é oferecido pelo Bomba Café, o café temático do Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25. Né? Venha conhecer, né? É um espaço muito interessante, frequentado pelos bombeiros também, aqui ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. E aqui você vai ver, inclusive, mobiliário, peças que os bombeiros usaram, inclusive um capacete meu está lá, uma das luminárias é um capacete meu. Eu estava fazendo uma vistoria e um imóvel que tinha, uma construção, na verdade, que tinha colapsado, e eu fui fazer essa vistoria, enfim, para fazer uma avaliação básica ali, se era o caso de interditar de maneira definitiva o local. E eu fui andando em cima de uma laje e não percebi que a laje estava sem sustentação. Nossa. Né? Então eu andei um pouco, mas era uma coisa assim muito pequena. E a laje cedeu comigo. Né? E assim, tem coisas que só Deus sabe explicar, né? Porque eu caí num lugar que tinha um monte de ferros assim, espetados, e eu caí bem no meio. Não se machucou? Não me machuquei. E o que me salvou a vida foi esse capacete que está aqui embaixo. Né? Esse capacete, se prestar atenção, ele está rachado. Né? Ele tem uma rachadura. Se não fosse o capacete, teria sido minha cabeça. Né? Isso é a importância do equipamento de segurança. Né? Exatamente. E com a importância do engenheiro o bombeiro ser engenheiro, né? Exatamente. Né? Porque, assim, naquela época eu não era engenheiro. Né? Quer dizer, foi, de certa forma, foi uma imperícia da minha parte. Né? Eu não avaliei com clareza o que eu estava fazendo, o risco que eu estava correndo. Né? Hoje... Mas é a emoção também daquele momento, o ímpeto, né, de salvar vidas e de... Né? Mas, assim, o Corpo de Bombeiros, né, os bombeiros, eles precisam ter essa ponderação, né, que envolve, né, tanto o ímpeto de ir salvar uma pessoa no calor ali
daquela ocorrência, daquela emergência, junto com a avaliação técnica para preservar a própria vida e das pessoas também, né? É. Mas quando a gente é recruta, a gente faz cada coisa errada, né? Só Deus sabe. Mas os bombeiros estão sempre bem resguardados, né? Por Deus, pelos anjos, porque vocês são pessoas que entregam a sua vida em prol de outra, né? Eu lembro que nesse dia, né, quando aconteceu, né, foi o supervisor lá verificar, eu fui parar no hospital, né? Estava tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Você quer que avise sua família? Eu falei assim, não diga nada. Não fale nada, né? E aí no dia seguinte eu achei que não ia demorar não, mas aí o médico me segurou, me enfaixou inteiro. Eu sei que eu fui chegar em casa, era um plantão de 24 horas, fui chegar em casa, era já umas 11 da manhã, né? Minha esposa estava arrancando os cabelos, né? Porque já tinha celular naquela época, ligava, meu celular não atendia mais, já não tinha bateria, nada, né? E quando eu cheguei, ela disse que aí que ela morreu mesmo. Eu cheguei todo enfaixado, cabeça enfaixada, de muleta. Nossa. Eu, graças a Deus, nunca tive acidente de trabalho. Mas pode acontecer, né, com o perito. A gente sobe muito no telhado dos prédios, né, nos barriletes, para vistoriar, porque onde acontece mais problema em edificação é no telhado, né, infiltração. A gente acaba subindo bastante também. E você tem notícia de acidentes envolvendo peritos? Teve um Milton, né, que foi um engenheiro eletricista, ele faleceu numa vistoria, ele morreu eletrocutado. Nossa. Que eu me lembre, assim, de pronto, foi o único. Quer dizer, situações de risco, elas são de risco mesmo, a gente não pode não, se descuidar. Descuidar, né, se distrair, achar que já sabe tudo, né? A gente sobe muito, em prédio não tem proteção nenhuma, né, se você escorregar, tropeçar, você cai lá embaixo. Andréia, e atualmente você é a presidente do Instituto Brasileiro de Perícias de São Paulo. Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. De Engenharia. Isso, em São Paulo. É em São Paulo. Sou. Né? E qual é, assim, a tua atividade principal hoje à frente dessa instituição? Primeiro, assim, qual é o objetivo da instituição, né? E qual é o teu papel nisso tudo? O objetivo da instituição é a produção técnica e divulgação de conhecimento técnico. Então, essas cartilhas, igual essa que eu falei, que são feitas dentro das câmaras, a gente tem várias cartilhas que vocês podem baixar gratuitamente do nosso site. Então, todas essas produções são feitas nessas 5 câmaras. E nós temos os cursos, né? Nós temos os cursos de pós-graduação no Mackenzie, mas a gente também tem os cursos que a gente ministra no IBAP para capacitação de quem quiser atuar nessa área. São cursos mais rápidos. A gente tem cursos mais rápidos, mais demorados, a gente tem vários tipos de... A gente tem curso de 4 horas, de 20 horas e a pós-graduação, que são de 2 anos. Isso. Então, para quem quiser atuar nessa área, precisa, no mínimo, alguns desses cursos. E nós também temos uma produção de livros, como esse que a gente acabou de fazer, né? Que é Engenharia de Avaliações e Perícias. A gente é um roteiro essencial para juristas que a gente fez porque quem contrata o nosso trabalho são os advogados e os juízes, né? Grande parte. Então, a gente transformou num linguajar simples os itens mínimos que tem que ter nos principais tipos de perícia, na ambiental, na vistoria de vizinhança. Então, a gente pegou nas avaliações o que é o mínimo que tem que ter num laudo para o juiz cobrar do seu perito, do assistente técnico, né, do advogado cobrar do seu assistente técnico, até para analisar um laudo. Então, esse livro a gente fez... É um livro... É para vocês, esse. Puxa vida. Vamos colocar aqui na nossa biblioteca, né? São 19 autores. 19 autores. Você é uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou a coordenadora do livro, junto com o Francisco Maia Neto, tá aqui, André, que é advogado. Cristina, Francisco Maia, que a gente conhece também, né? E eu escrevo sobre locações, Marcos né? Mansur aqui, que eu conheço. Quem mais eu conheço aqui? Eu acho que você conhece vários. Ana Maria, o Capelano. Ana Maria, Capelano. Luiz Henrique Capelano. Olha só que legal. A gente teve um evento ano passado que a gente fez com o IBAP em Minas Gerais. E se chamou Café com Leite, né? Café e eles são leite. Ah, é? Então, aí... Foi mesmo esse nome? Foi. E aí a Thalita, que é a atual presidente de Minas, ela virou e falou assim: André, vamos fazer um outro evento, né? Eu falei, putz, mas a gente vai ter o Cobreap, não sei o quê. No fim, o Maia me falou, André, vamos fazer esse livro, porque a gente tem um curso que é
ao contrário, é o linguajar do direito para os engenheiros, né? Porque é um linguajar muito diferente do direito para a engenharia. Então, eu vendo um curso, o Maia dá um curso na pós-graduação, eu assisti a aula dele e falei, pô, Maia, a gente podia fazer alguma coisa assim, e a gente formatou um curso de advogados ensinando o linguajar para os engenheiros. Ah, que interessante. E daí ele falou, pô, André, agora vamos fazer o contrário, e a gente fez esse livro. E, no fim, essa é a segunda etapa. Quer dizer, é um curso em que os engenheiros ensinam o seu jargão para os advogados, juízes. Exatamente. Ah, interessante. E aí, com isso, a gente é o segundo item do Café com Leite, porque esse livro, quando a gente olhou, só tinha autores mineiros e paulistas. Ah, olha aí. Então a gente fez em conjunto com o IBAP Minas. Esse livro é prefaciado. Tá aqui, ó, IBAP Minas Gerais. Ele é prefaciado pela presidente da PAMAG, né, que é a Associação dos Juízes de São Paulo, e pelo presidente da OAB Minas. Olha que legal, parabéns, né? Obrigada. E aí a tua atuação como presidente do IBAP, como é que é? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a gente faz a produção técnica. Você está me falando que assim, é uma atividade não remunerada, né? Não remunerada, a gente dedica o nosso tempo. A minha diretoria é feita de 9 pessoas comigo, né? O vice-presidente e os outros 7 diretores, cada um na sua atuação. A gente tem um diretor técnico que cuida de eventos, a gente faz eventos, seminários, palestras, a produção técnica. E a outra coisa que eu me dediquei muito nessa gestão foi divulgar o nome do IBAP. Porque eu divulgando o nome do IBAP, quando você precisar de uma perícia, você sabe a quem recorrer, que são os nossos associados. Aliás, parabéns, né? Porque Obrigada. Eu tenho acompanhado o Instagram de vocês, eu vejo vocês praticamente todo dia, né? Sempre tem uma postagem, a gente precisa aprender, viu, Miqueias? O nosso tá bem devagar, viu? E, assim, são postagens de conteúdo, né? Isso que é legal, né? Eu acho que uma coisa que funciona muito na rede social é você entregar conteúdo. Exatamente. As pessoas precisam de conteúdo, né? Muito bom, Andréia. Mas antes de terminar, eu queria que você contasse um lado seu que é muito especial, né? Você é esposa de um juiz e tem 3 filhas, né? Isso. Tem 3 filhas, né? Uma delas está querendo fazer medicina, uma fez direito e uma fez engenharia. Não, faz administração. Ninguém quis saber de engenharia, Ninguém. Né? Mas e aí, por quê? O que aconteceu? Uma delas, a que está se formando em administração, queria. E elas, nas férias, acabavam indo fazer vistoria comigo algumas vezes, né? Porque a gente precisa apresentar o universo, né, do nosso trabalho para eles. E todo mundo falou, mãe, eu não quero viver dentro de um carro que nem você. Como que é isso? Você vive dentro de um carro? Eu faço vistoria, eu trabalho mais ou menos em umas 20 varas, né? Então eu trabalho tanto na Grande São Paulo, quanto eu já cheguei a trabalhar até em Ubatuba no começo da minha carreira. Água de Lindóia, fui muito, Serra Negra. Então, já rodei muito, né? Muito. Quer dizer, além de ser presidente do IBAP, com todas as atribuições que são da instituição, na verdade, o seu trabalho é ser perita. Eu atuo 90% como perita judicial. Minha vida inteira. Nunca trabalhei em outra área, sempre trabalhei com perícia judicial. E uma coisa que eu vejo, não sei como é que está hoje, né? Mas eu vi bastante você e toda a família, né? Vocês são atletas, né? Somos. Todo mundo gosta de correr. Todo mundo. Né? A fundação ela organiza vários eventos esportivos, né? Aliás, eu vou deixar aqui para você, né, o kit da corrida, a última corrida do Bombeiro, né? 26ª edição. Né? Obrigada. Aqui, camisetas e uma medalha aí. Obrigada. Né? E assim, quem que começou com essa história de corrida? Porque assim, eu lembro do Fábio, né? Porque meu primo, né? Eu lembro do Fábio que o Fábio não era muito desse negócio de esporte, né? E aí, como que isso começou? Então, nós dois fazíamos academia juntos. Aí a sua tia um dia colocou no Facebook bem assim. Pediu por cunhado dela, que era cardiologista, falou, João, só que ela achou que ela estava escrevendo no privado, e ela escreveu no aberto. João, pede uns exames aí para o Fábio, porque ele está obeso. E isso foi a virada de chave dele. Em 1 ano, ele emagreceu 30 quilos correndo. Nossa! Então, a corrida fez a gente ficar mais unidos, né? Todos. Até esse final de semana nós estamos indo para Florianópolis, que ele vai fazer a meia maratona. A meia maratona. O Fábio já fez 6 maratonas, inúmeras meia maratonas. E a minha filha também, né, a Fernanda, no fim, ela teve até um problema de coluna, ela agora está retomando, porque ela precisa voltar a correr, ela operou em novembro, e agora ela já está voltando a correr 5 quilômetros, ela está super feliz. Nossa.
E isso é o ponto de união. Então, por causa da sua tia, ele melhorou. E, assim, hoje ele é aos 50 quase, ele é mais bonito que aos 18. Com 20, quando eu comecei a namorar ele. Mas isso aí é coisa que acontece mesmo. A gente vê que a gente fica melhor com o tempo, né? Não é? É. Mas o Fábio emagreceu 30 quilos em um ano. Parabéns. Obrigada. Olha, tô vendo assim, é uma vida multifacetária, né? É. Quer dizer, tem que cuidar da casa, educar os filhos, cuidar do marido, né? Competir junto, né? Mesmo que você não corra, você está competindo junto. Administrar um instituto de grande ponta aqui, né? De grande relevância no nosso estado e ainda fazer um monte de perícias, né? Ficar dormindo no carro aí de vez em quando. Você sabe que eu já dormi no carro, né? Já dormiu no carro. Porque as meninas, eu tenho gêmeas, eu fazia muito Vale do Ribeira quando elas eram pequenas. Então, cuidava delas à noite, eu já cheguei a parar na estrada mais de uma vez, porque estava dormindo, encostar o carro para dormir um pouco, para depois continuar em segurança. Isso que é heroísmo, hein? Não é? Eu recebi uma medalha daqui. Ah, sim. Heróis do Fogo. Não, você recebeu, né? A nossa comenda Heróis do Fogo, que ela é concedida, né, pela Comissão de Honrarias da Fundabom para aquelas personalidades que contribuem para, enfim, a segurança contra incêndio de modo geral no estado de São Paulo, no Brasil, e contribui também para o Corpo de Bombeiros, né? O IBAP é um instituto parceiro do Corpo de Bombeiros, parceiro da Fundabom, né? E é isso aí. Muito obrigado, Andréia, pela entrevista. Obrigada pelo convite. Essa relação, né, que a gente tem, esse termo de cooperação que a gente tem é fundamental para exercer trabalhos de qualidade como esse, né, com fundamento técnico e não em achismos, né? Claro. Que ajuda a população e os técnicos, né? Obrigada. Imagina. E eu queria, não acabou ainda, eu queria que deixa agora a gente sempre faz isso, viu? Tá. Faz parte do script. Né? Queria deixar agora uns minutinhos para você dar a sua mensagem final para os peritos, para o IBAP, para os bombeiros em geral, para sua família. Fica à vontade. A gente, como perito judicial, a gente acaba pegando muita causa de justiça gratuita, que as pessoas acabam tendo abominação. Eu encaro isso como um dízimo, que você vai ajudar de uma forma que você pode, com a sua técnica, pessoas carentes, né? Que precisam do nosso auxílio. Vocês sabem, vocês entram na casa de pessoas que precisam. Então, sim. Encare isso como um dízimo e fazer o bem sem ver a quem, né? Então, essa é a minha contribuição. E os outros, os meus filhos, as minhas filhas, né? O exemplo... Eu acho que mais do que você cobrar, é você ser o exemplo. Então, eu estou aqui fazendo tudo o que eu faço por elas, para que elas tenham orgulho e sigam a minha carreira. Meu pai sempre foi um incentivador, né? Meu pai nunca falou, você é mulher, você não vai conseguir. Nunca existiu isso na minha casa. Meu pai sempre me incentivou, a minha mãe, você tem que ter... Então, tudo isso que eu tive atrás, eu quero que elas também. Elas vão conseguir tudo que elas tiverem como objetivo. Eu nem tinha o objetivo de ser presidente, mas por acaso estou aqui. E agradeço a quem me ajudou a chegar com muito mérito. Aqui. Não foi à toa. Custou bastante trabalho, né? Muitas vezes colocar a cara a tapa, com certeza. Né? Mas muito bom. Obrigado, Andréia. Obrigada, Marta. Sucesso ao seu trabalho, sucesso ao IBAP. Continue sempre nossa parceira. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Não deixe de colocar aí a sua inscrição, colocar o seu joinha, estimular o crescimento desse canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Até a próxima!